bom dia. Hoje nosso trabalho de oração pelo Brasil vai ser um trabalho muito forte, porque a gente vai atuar num problema do campo que não é só do Brasil, é um problema mundial, infelizmente, que diz respeito à questão do suicídio. Então, começando, o material da cartilha do Setembro Amarelo do ano passado. O tema é complexo, delicado e cheio de tabus, mas não pode ser ignorado pela sociedade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos por atentarem contra a própria vida, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. A cada morte, pelo menos 6 pessoas são impactadas diretamente. A consequência é alarmante. Em 2015, o suicídio foi considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Só no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. Como eu falei, é material da cartilha. Então a gente percebe que é um assunto que realmente é muito tratado de forma como se fosse um tabu mesmo. A gente percebe que ocorrem muitos suicídios e quase isso não é noticiado. Talvez com receio de que haja algum tipo de incentivo. Mas, na verdade, o que é preciso ser feito é justamente o contrário. O assunto deve ser abordado mais, de forma séria, de forma que as pessoas conheçam isso que está acontecendo, para evitar que se propague cada vez mais dessa forma terrível, como é o cenário atual. Próximo. E isso já foi previsto lá há mais de 150 anos atrás, na Revista Espírita de 1865. As instruções dos Espíritos dizem: e como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em proporção nunca antes vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido maior número de homens, que mesmo antes da morte serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. Então, uma previsão feita há mais de 150 anos que está se concretizando, infelizmente. Agora, nos próximos slides, a gente vai comentar alguns casos. Passando. O primeiro é esse aí. Fato recente de abril de 2018. Notícia do O Globo. São Paulo. O suicídio de 2 estudantes do Colégio Bandeirantes, uma instituição tradicional da Zona Sul de São Paulo, causou comoção entre pais, alunos e ex-alunos da escola e levantou a questão sobre como abordar um tema tabu, por vezes ignorado no ambiente escolar. Os 2 casos aconteceram com pouco mais de 10 dias de intervalo entre um e outro. Envolveram 2 estudantes do ensino médio da instituição que, segundo relatos do corpo discente, não se conheciam. Então, o caso, no colégio tradicional, jovens, menores de idade, teve esse problema. São inúmeros casos, infelizmente. A gente separou só alguns para a gente ver que realmente essa previsão da espiritualidade está se confirmando. Não só em relação ao aumento dos suicídios, como em relação à faixa etária cada vez menor de pessoas que praticam. Adolescentes e, por vezes, até crianças mesmo. Próximo. E aí, o site Saúde do IG. Pouco falado, o suicídio na infância e adolescência tem crescido nos últimos anos. Dados do mapa da violência do Ministério da Saúde revelam que ele existe e está crescendo. De 2002 a 2012, houve um crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e pré-adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. E já na faixa etária de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5%. Olha só que em 10 anos, o aumento de 40% entre 10 e 14 anos. De 10 até 12 incompletos são crianças, juridicamente. E se a gente for tirar do aspecto jurídico, até 14 anos também é a idade que a pessoa tem pouquíssima maturidade ainda está se desenvolvendo, está acabando de sair da infância, mas está buscando esse caminho, doloroso. E doloroso a gente pode perceber pelas instruções que os Espíritos dão também no Livro dos Espíritos, a pergunta 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E a resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas em todos os casos e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então a essência dessa mensagem é o quê?
o desapontamento porque a busca pela morte não se concretiza. A vida não acaba, somente troca de dimensão, perde o corpo físico. E em razão do atentado contra a própria vida, sempre vai ter graves sequelas, podendo ser maior ou menor de acordo com a causa que foi produzida. Mas, no próximo slide, a gente vai ver que apesar dessas dores imensas que afetam não só o suicida, mas também as pessoas que têm vínculo com eles, existe a misericórdia divina sempre pronta a agir depois de algum tempo, dependendo da busca ou do merecimento daquele que, infelizmente, praticou esse ato. Vamos ver um caso bastante emblemático, que é o caso talvez mais famoso de suicídio, que é o do Judas Iscariotes. Próximo. No livro Humberto de Campos, Crônicas de Além do Túmulo, Judas é entrevistado por Humberto de Campos e diz: sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Foi como ele teve uma reencarnação como Joana d'Arc, que, como a história nos mostra, foi traída e condenada à morte numa fogueira. E ele continua: desde esse dia em que me entreguei por amor a Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, um relato bastante comovente e interessante, porque demonstra que, apesar dele ter cometido 2 erros gravíssimos, o primeiro traiu Cristo e o segundo o suicídio, mesmo assim ele, já no século XV, há mais de 600 anos atrás, já se redimiu. Né? Já se redimiu e teve, em razão da sua conduta, da sua busca, a redenção completa e a absolvição da sua própria consciência. Então a misericórdia divina sempre age. Se quem, infelizmente, passa ou já passou por casos de suicídio com pessoas próximas, tem esse consolo. A misericórdia sempre vai agir mais cedo ou mais tarde. Esse vai ser, então, o nosso foco da oração. Inserir no campo do Brasil vibrações de fraternidade, companheirismo, tolerância, respeito e perdão, para que, primeiro, novos suicídios sejam evitados. Segundo, pessoas que já suicidaram e seus respectivos familiares e amigos tenham condições de receber o amparo da espiritualidade amiga. Coloquei entre parênteses servos de Maria, porque os caravaneiros de Maria são grupos da espiritualidade que trabalham no resgate de suicidas, além de outros. Então, se a gente conseguir fazer uma oração bem forte, a gente vai estar atuando de forma bastante eficaz para poder trabalhar essa questão que é muito problemática. Prevenção de novos suicídios e atuação para que o amparo chegue a quem já praticou esse ato e as pessoas que a eles estão ligadas. Então, às 11 horas, a gente vai iniciar nosso trabalho. Muito obrigado.